Abra sua Bíblia, já está na tela. O João Renato hoje está ninja mesmo, hein? Atos 1, 12 a 16. A conta não batia. Jesus havia chamado 12. E no reino de Deus, amados, a ordem dos fatores altera o produto. Precisava. Assim como na velha aliança havia 12 tribos de Israel, na nova aliança era preciso que houvesse 12 apóstolos. Jesus é elevado ao céu, deixando um rastro de saudade. Os discípulos reunidos e atônitos do Monte das Oliveiras haviam olhado para cima e buscado entender aquilo que de fato estava acontecendo. Tudo bem que estava claro que tinha de ser assim, uma vez que no finalzinho do Evangelho de Lucas, Jesus havia dito, capítulo 24, versículo 49, eis que eu envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. No capítulo 1 de Atos, esta ordem é reiterada por Jesus. E o mesmo autor, Lucas, registra. No versículo 4, capítulo 1. Comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Depois daquele fenômeno que eu julgo que tenha sido dos mais extraordinários, no versículo 9, ainda do capítulo 1 de Atos, diz que Jesus foi elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E versículo 10, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Aí eles se lembraram daquilo que havia sido prometido a eles. João vai registrar, por exemplo: não vos deixarei órfãos. Eles seriam revestidos do poder do Espírito Santo.
repetindo, quer saber um pouco mais do que isso significa, venha na IBD no próximo domingo. Mas agora, antes mesmo desse revestimento, desse poder que desceria por ocasião da festa de Pentecostes, por conta disso, 50 dias depois da Páscoa, por isso Pentecostes, algo precisava ser acertado internamente. Precisava ser feita uma assembleia entre os discípulos e pessoas mais próximas. Alguém precisava se levantar para liderar aquele momento, um momento de travessia, findando um ciclo e iniciando um novo ciclo. Agora sem a presença de Jesus, mas com a presença do outro Consolador. E esse outro, no original, da mesma espécie, da mesma natureza, o Espírito Santo. E a primeira decisão da igreja do Novo Testamento, reunida naquele cenáculo, o mesmo, lá de Lucas, no capítulo 21, onde temos aquele episódio da ceia, da última Páscoa e da primeira ceia, o mesmo local, lá. Só que aquela reunião era triste, era uma reunião preparando para a morte de Jesus. Agora, no mesmo local, uma reunião para preparar para a vida. O primeiro ambiente era um ambiente triste, amargo. O sofrimento se avizinhava. A paixão de Cristo estava próxima. Agora, eles seriam revestidos de poder e seriam testemunhas corajosas e impetuosas. Diante desse cenário, então, há uma decisão. Quem substituirá Judas? Judas havia seguido seu próprio destino. Judas havia desperdiçado seu nome e todas as oportunidades que teve. Judas não traiu Jesus porque era predestinado para trair. Ele traiu porque o seu coração era mau. Seu coração foi possuído por Satanás. E alguém então precisava assumir o seu lugar. Daí então, hoje e na próxima quinta-feira, querendo Deus, nós vamos pensar um pouco desse cidadão chamado Matias. Desse que tem um nome até muito sugestivo, é presente de Deus. Alguém que de forma singular entrou no grupo dos 12 e fez uma obra que a tradição vai nos apontar, eu vou trazer algumas pistas, mas que o grande privilégio dele foi, sem dúvida nenhuma, estar disponível para aquela obra. Uma obra que o levaria à morte, certa, como de fato aconteceu. Olhe para mim, queridão e queridona, hoje à tarde eu me vi pensando no seguinte, um desabafo pastoral aqui para vocês. Se hoje, com tantas as facilidades, Gabriel, João Marcos, Thalita, Glória, com todas as facilidades, às vezes é tão difícil compor uma diretoria, né? Compor a liderança de um ministério, com um cenário de tantas adversidades, porque ser um dos 12 seria morrer naqueles dias ou naqueles próximos anos, assumindo uma obra num contexto extremamente hostil. Ele estava com 2 candidatos.
teve 2 candidatos. Teve que ter votação sob a orientação de Deus. E o escolhido foi Matias. Aproveito para aplicar ao seu coração de que o ano que vem é ano de eleição de diretoria na nossa igreja. Diretoria administrativa e conselho diaconal e fiscal. Alguns de vocês certamente vão ser convidados a permanecer, outros vão ser convidados a se assomar. E a pergunta que não quer calar é se o Senhor vai encontrar corações disponíveis como o de Matias, que se deu de presente, fazendo um paralelo com o nome, né? Ele se deu de presente para a igreja. Ele aceitou essa responsabilidade. Ele não disse assim, eu não posso. Ele disse, eu aceito. Não colocou dificuldades. Que o Senhor encontre em nós aquilo que está na próxima tela. Pode colocar, João Renato? Que o Senhor encontre em nós a consciência de que o reino de Deus é um reino de servos. Apenas servos. E nada mais. Vamos ver qual foi o contexto dessa assembleia. A partir do versículo 12. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade era cerca de 1 quilômetro. Em algumas Bíblias está a jornada de um sábado. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo. E eles estavam lá. Aleluia. Os servos estavam lá. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, eles estavam lá. Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote estava lá. E Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres. O que dá a ideia aqui de que alguns discípulos eram casados. E agora suas esposas estavam juntas ali também. Alguns eram casados. Pedro certamente era casado porque Jesus curou a sua sogra. Com Maria, mãe de Jesus, ela estava lá. É a última ocorrência bíblica de Maria. Ela estava lá. E com os irmãos dele, João vai dizer, se eu não me engano, no capítulo 7, que os seus irmãos não criam nele, mas agora criam-lhe alvo. Havia se passado alguns anos, estavam lá os irmãos. Se a minha memória não me falhar, os irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas. Estavam lá. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. A igreja cresceu, gente. De 12 foi para 70. De 70 agora era 120. Depois do Pentecostes, quando Pedro prega aquele palavrão, naquela mensagem poderosa, chega a 3.000. Depois sobe para 5.000. E depois o povo para de contar. E Pedro começa a pregar. Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Olha só, esse Pedro mudou também, né? Porque ele falou, era necessário. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério.
Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade. Caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Essa cena é forte. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserto a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que foi tirado do nosso meio, levado às alturas, um destes se torna testemunho conosco da ressurreição. Isso tem que ter critério. Aquele que vai substituir a Judas tem que ser alguém que caminhou com a gente, desde o tempo que Jesus foi batizado por João, e até o dia que ele foi elevado às alturas. Então propuseram 2. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias. Só abrindo parênteses, foi a última vez também que ocorreu esse negócio de sorteio para definir coisa, tá ok? Na igreja, não tem mais isso não. Que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. E é interessante, gente, porque você prossegue na sua Bíblia, Atos capítulo 6, já vai aparecer no versículo 2, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Isto é, ele já entrou trabalhando. Ele já entrou trabalhando. Seguir a Jesus realmente é para gente que gosta de trabalhar. Como eu já lhes disse, queridão e queridona, aquele cenáculo guardava lembranças. Só uma correção, Lucas 22 está a preparação da última Páscoa e da primeira ceia. E agora estão de volta com uma decisão importante. Tudo leva a crer que Matias havia sido um dos 70, que nós encontramos lá em Lucas no capítulo 10. Somente alguém dentre os 70 poderia ter ou cumprir esse pré-requisito que o texto nos apresenta. Mateus não era tão incógnito, não era tão anônimo assim. Ele era conhecido. Ele não era um aprendiz ou aspirante a discípulo. Ele já era discípulo. A questão, queridão e queridona, que a gente aprende com Matias é que não importa se a gente tem um cargo ou não, a gente tem que estar disposto a servir. Matias estava o tempo todo, mesmo quando ele não tinha o título de apóstolo ou de um dos 12. Ele estava ali. Tudo leva a crer, e estudiosos concordam, de que ele fez alguma coisa que o tornou, de certo modo, proeminente dentre os 70. Mas nós não sabemos muita coisa a respeito disso. Talvez ele tenha sido um dos discípulos de João Batista. Pode ter sido, como João e André. Ele estava presente ali quando Jesus foi assunto aos céus. Ele não deixou Jerusalém, como Jesus havia orientado em Lucas 24 e repetido em Atos 1, porque ele cria de que Deus estaria, de certo modo, cumprindo a sua promessa. Dando um clique aí, queridão, há uma preparação para essa reunião. Nos versículos 12 a 14 diz que
Os discípulos que estavam no Monte das Oliveiras agora voltam a Jerusalém, vão para o cenáculo. Eu já lhes apresentei o motivo disso. E todos estavam reunidos ali. Há uma força, queridão e queridona, na reunião da igreja, que a gente não consegue verbalizar isso e explicar em palavras. Eu olho para esse texto, sobretudo o versículo 13, que apresenta os nomes deles. E no versículo 14 diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração. O verbo perseverar aqui dá a ideia de se dedicar, de pertencer a um grupo, né? A ideia aqui de algo unânime é algo da mesma mente, do mesmo coração, da mesma paixão. A palavra no grego é um combinado de duas palavras que significa, que vem da raiz do verbo impedir e uníssono. A ideia é o seguinte: olha, tem que haver harmonia. A imagem é quase que musical. São várias notas, cada nota tocando de um determinado tom diferente, um acorde diferente, mas há uma harmonia em grau e tom. Como os instrumentos de uma grande orquestra, dirigida sobre o Maestro Espírito Santo, agora a igreja se reúne. E nesse contexto, minhas irmãs, as mulheres são importantes. Estão ali as Marias que acompanharam a Jesus. Estão ali mulheres dos discípulos, casados, obviamente. E está ali a Maria, mãe de Jesus, que não ocupa, me queira bem, nenhum protagonismo. É comum assistirmos determinados filmes em que a Paixão de Cristo, por exemplo, comete esse equívoco, que coloca os discípulos chamando Maria de mãe. Não há nenhum tipo de registro histórico nesse sentido. Eles respeitavam a Maria, obviamente, a mãe do Mestre Jesus. Mas ela não tem protagonismo. Pedro que assume a palavra. Quem já assistiu a maioria dos episódios do The Chosen lembra de uma passagem que eu acho muito interessante de Pedro. Jesus está prosseguindo em viagem junto com os discípulos e à frente vai um carrinho, né? Vou usar a expressão carrinho, mas era mais uma carroça. E havia uma escala para aqueles que estavam com a direção desta carroça. E Jesus está para trás, os discípulos também, e Pedro chega na ficção do The Chosen e diz para Jesus: Jesus, mestre, eu não sei se o senhor está percebendo, mas o ministério está crescendo muito. E a gente precisa organizar esse negócio aqui. E se não pegar muito mal, eu me coloco nessa posição de ser esse líder que vai estar ajudando a ver isso. Né? E naquele momento, no episódio, o personagem chega, que representa Jesus, chega para Pedro ali e diz assim: Pedro, ainda não é o tempo, vai chegar o tempo. O tempo agora é de eu assumir a escala da carroça. Eu vou correr lá para assumir o meu lugar. Apenas servo e nada mais. Em Lucas 22, o sermão de domingo passado, você se lembra muito bem. Quem é maior, aquele que está à mesa ou quem serve? Eu estou entre vocês como quem serve. Tudo leva a crer, Fabiano, que Judas não queria servir. Judas traiu seu nome, seu apostolado, traiu seu Senhor, vendeu Jesus por uma miséria de 30 moedas, não se arrependeu, se enforcou. Por conta disso,
Porque o seu coração era preso nas coisas. Quem é miserável, amado, se vende por pouco dinheiro. A questão não está na quantidade. Quem é corrupto no milhão e no tostão. Porque o coração, o problema do homem é o coração. Não tem gente que mata por conta de R$1, R$10, R$5? João Calvino estava coberto de razão ao dizer que Judas não pode ser justificado pelo fato de sua ação ter sido profetizada, já que ele caiu não por causa da compulsão da profecia, mas devido à iniquidade do seu próprio coração. Dando um clique, João Renato, Pedro assume agora a palavra. E eu fico encantado com Pedro, porque é o primeiro sermão de Pedro em Atos. Depois ele vai pregar no capítulo 2. Ele vai se tornar um grande pregador. Mas é interessante, eu gosto muito de ver como Pedro é bíblico, né? Ele chega e diz: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura. Como bom pregador expositivo, ele começou o seu sermão lendo, explicando e depois aplicando a Escritura. Ele é bíblico. Talvez Spurgeon dissesse sobre ele o que disse sobre John Bunyan, o autor do Peregrino. Fúrio em qualquer parte do seu corpo, vai sair sangue e Bíblia. O seu sangue era bíblico. Ele diz: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas. E ele vai citar, no versículo 20, nós temos as citações do livro de Salmos. E ele foi o guia dos que prenderam a Jesus. Ele era um dos nossos. Não há revanchismo. A pregação de Pedro não tem uma pregação estilo a minha vitória terá sabor de mel. Não é uma pregação ressentida. Não é uma pregação de vingança. Está vendo? Aquele sem vergonha. Não, ele diz: ele era um dos nossos. Olhe para mim, queridão e queridona, eu vou falar algo com muito cuidado a você. Mas tem tanta gente que é dos nossos, mas não são dos nossos, na verdade. João vai dizer mais tarde na sua primeira carta: saíram de nós porque não eram dos nossos. Eu acredito que o que aconteceu com Judas, a coisa mais difícil da gente entender e colocar na nossa cachola e deixar descer no nosso coração, é que a gente pode estar convivendo com o inimigo, ou pior, podemos ser o principal dos inimigos. Como diz aquela música, o maior vilão sou eu. Por isso que a gente tem que examinar o nosso coração. Pedro, ao meu ver, é assertivo. Ele era um dos nossos. Ele teve parte nesse ministério. João Batista, eu quero crer que eu não vou estar sendo exagerado ao dizer que esse teve parte no ministério é aquilo que muitas vezes a gente pensa quando alguém sai da igreja, e mesmo sendo líder, e a gente fala o seguinte: então quando ele estava aqui ele era falso? Talvez não, na maioria das vezes não. Ele era sincero, mas ele era enganado. Ele tomou parte do ministério. E Pedro diz: só que esse homem adquiriu um campo. Na verdade, quem conhece um pouco a história sabe que não foi ele que comprou o campo, né? Ele jogou as moedas no chão do templo e os sacerdotes que compraram o campo. Só que, indiretamente, Jaqueline, foi ele que comprou. E Pedro diz: ele comprou um campo. E ele foi se enforcar, mas Pedro conta um detalhe mais macabro aqui, que foi o que aconteceu. Eu disse na quinta-feira passada. Provavelmente o galho quebrou e ele se precipitou em direção às pedras. Então ele morreu por enforcamento e teve os seus intestinos revirados devido ao tombo. A queda brusca que ele teve no meio das pedras. Uau! E ele diz assim: olha, isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém. A morte desse homem ficou famosa. Eu acredito que Judas ficou mais famoso na morte do que na vida.
E aquele campo teve um nome terrível, chamado Acéldama, em aramaico, que significa campo de sangue. E aí Pedro cita 2 salmos aqui, o 69, 25 e o 109, 8. Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que o outro tome o seu encargo. Eu não vou me delongar nesse ponto, mas por que ele citou salmos? Porque os salmos, Eugene Peterson fala isso, os salmos são a escola de Deus para as pessoas aprenderem a orar. Se você tem dificuldade de orar, ore pelos salmos, ore com os salmos. No momento difícil que a igreja estava enfrentando, Pedro disse: eu vou falar os salmos, porque os salmos são orações. E a oração é a nossa resposta ao Deus que fala conosco. Primeiro Deus fala e depois a gente responde. Por isso que esse ambiente, amados, de oração, precisa ser um ambiente que a igreja vive nos momentos mais difíceis. Vez por outra eu recebo mensagens do tipo: pastor, quando que a perseguição vai chegar? Nós já temos perseguição em nosso meio. Já temos. Como é que a gente se prepara? Em oração. Por isso que todos estão orando. Eu acredito, amados, que se a igreja acreditasse, olha só, se a igreja acreditasse de que o que ela faz é espiritual, ela oraria mais e planejaria menos. Aí eu sei que isso vai mexer com a cabeça de alguns aqui. O pastor é contra planejamento? Não, não sou contra. Eu só acho que a gente tem que orar mais. Porque a gente não pode limitar o poder de Deus. Porque a igreja, amados, humanamente falando, é um projeto falido. Porque a igreja começa o mês com dívida, porque confia na generosidade dos seus membros. A igreja não tem capital. A igreja tem fé. Ah, pastor, o senhor esperou ter recursos para liderar a igreja desde o início, para comprar esse terreno, irmã Ivani e irmão Israel estão aqui, e para construir esse templo, teve dinheiro em caixa, né? Não, nós tínhamos fé. Muita oração. Nós sabíamos que Deus iria nos honrar. E olha que nós tínhamos gente brava aqui. Está com muita fé. E tem valido a pena. Imagina esse contexto aqui. A igreja se reúne para substituir Judas. E o que eles têm que fazer? Orar. Vai fazer o quê? Vamos estabelecer um perfil, está aqui no versículo 21. É necessário que seja alguém que acompanhe o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Me permita uma expressão popular. Não pode ser alguém que cai de paraquedas. E que chega e vai querer mudar todo o colégio apostólico. Vai querer criar coisa. Nós não precisamos de gente para criar coisa nova. A gente só precisa de gente fiel para fazer o que a igreja tem que fazer. Eu fico muito preocupado quando algumas igrejas ficam reféns de modismos. Eu falei lá em Barra Mansa, o pastor Gerson Januário gostou do trocadilho que eu fiz. É a igreja que vive de eventos. Muito vento, muito vento. A igreja tem que se manter fiel naquilo que ela tem que fazer, pregar o evangelho. A igreja se reuniu e falou o seguinte: olha, tem que ser alguém que caminha com a gente. Porque senão o cara vai chegar aqui e vai querer mudar. Tem que ser alguém que caminha com a gente. Hoje em dia, por exemplo, se fosse hoje em dia, se discutiria. Talvez esteja na hora da gente escolher uma mulher para ocupar o cargo de Judas. Afinal de contas, precisamos ter uma representante feminina. Não, nada de mudança. Não eram 12 apóstolos. Não tem apostila, é apóstolos. Não existe nem feminino de apóstolo.
Eu brinquei de apostila, obviamente. Ou se não, está na hora da gente atender a cota, um negro ou um indígena. Não, vamos lá, vamos escolher alguém. Não vamos escolher pela cor, não vamos escolher pela nacionalidade, não, vamos escolher o padrão. Não eram 12 os filhos de Jacó, 12 discípulos de Jesus. No Antigo Testamento tem sacerdotisa? Não, só tem sacerdote. Então os líderes da igreja primária ou principais têm que ser homens, pastores. Ezequiel, dar-vos-ei pastores que apacentem o povo com ciência e inteligência. Então não são pastoras. Mas as mulheres seguiam a Jesus. Sim, elas eram discípulas. Maria Madalena e outras Marias. Mas apóstolos eram 12 homens. Ficou claro, né? Tem igreja que inventa muito, gente. Tem igreja que está difícil. Vez por outra eu sei de sucessão pastoral, de processos de sucessão pastoral. Para quem está chegando agora e não sabe o que é isso, é quando a igreja fica sem pastor, e na nossa denominação, a igreja convida pastores. Nós não temos, a denominação não manda pastores para as igrejas. Cada igreja local é autônoma para votar, convidar. E aí cada igreja tem a sua regra. Eu já liderei alguns processos complicadíssimos. Tem que ter porcentagem de voto e tal. Adolescente pode votar? Não pode, mas adolescente é membro, mas é menor. Então eu já tive algumas situações assim. Mas está em moda em algumas igrejas, por exemplo, você ter edital para seleção de pastores. O pastor tem que enviar um currículo. Abrindo um parênteses aqui rapidinho, mas não vou me delongar, prometo que eu... Alguém inadvertidamente pegou um currículo meu que era para um seminário, para dar aula. Inadvertidamente encaminhou para uma igreja. Nenhum preconceito da minha parte, mas uma igreja liderada por uma mulher. Eu recebo uma ligação dela, muito formal, muito... Pastor Ezequias, está no nosso banco de dados o seu currículo. Falei, o meu currículo? Por quê? Não, foi encaminhado por fulano de tal. Depois eu chamei a atenção do outro fulano de tal, por que enviou meu currículo assim. Estamos na fase de análise de currículos. E aí a gente quer marcar a entrevista, mas antes a gente quer saber se o senhor aceita concorrer ao ministério. Eu falei, não. Eu não mandei currículo nenhum. E a mulher calmamente falou, então o senhor precisa nos encaminhar um e-mail descrevendo que o senhor está renunciando ao processo. Eu falei, mas eu já não queria. Eu já não queria. Aí, para não criar situação e tudo, mandei um e-mail dizendo, eu renuncio ao convite. Quase que eu coloquei, eu renuncio ao convite que eu nem quis. Mas o processo aqui não foi desse jeito. Acompanhe comigo, rapidamente. Então propuseram 2. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando, disseram, está sentado aí na cadeira? Está confortável? Está acordado? Olha só a oração. Olha só como tem que ser a oração da igreja para a tomada de decisões. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste,
para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Você entendeu aqui o mistério, gente? Senhor nos revela aquele que o Senhor escolheu. A igreja ora, amados, sob a responsabilidade de fazer com que a vontade de Deus prevaleça e não a nossa. Nós precisamos tomar muito cuidado com oração, tá ok, gente? Oração funciona, tá? O Edno Petros também diz assim, ela vá devagar com a oração, hein? Porque na maior parte das vezes ela não traz aquilo que aspiramos, mas o que Deus quer, que pode ser bem diferente do que entendemos como sendo o nosso melhor interesse. E quando percebemos o que está acontecendo, comumente é muito tarde para voltar atrás. Vá devagar com a oração. Oração funciona. Matias foi escolhido. Fizeram um sorteio, a sorte caiu sobre Matias. Mas a verdadeira escolha, amados, um comentarista chamado Marshall vai dizer, foi deixada para o Senhor. Aquele cargo era um cargo espiritual, teria decidido pelo Senhor. A assembleia aqui reunida apenas orou no sentido para Deus exercer a sua escolha, em virtude do seu conhecimento dos corações humanos. Por isso que eu vou insistir nesse ponto, João Renato dando 2 cliques nessa primeira aplicação. A igreja não pode tomar nenhuma decisão sem antes se prostrar em oração. Na oração, a igreja busca a sensibilidade necessária para se ouvir a voz de Deus. Quando Jesus foi chamar os discípulos, em Lucas 6, ele orou. E agora a igreja faz a mesma coisa para escolher o substituto. Rapidamente, frase do Leonardo Ravenhill, aquele grande pregador inglês. Se somos fracos na oração, somos fracos em toda parte. Um homem pecador para de orar. Um homem de oração para de pecar. E por fim, nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. O pastor que não está orando está brincando. As pessoas que não estão orando estão desviando. O púlpito pode ser uma vitrine para mostrar os talentos de uma pessoa. Já o quarto de oração não permite nenhum exibicionismo. Eu disse que era a última, mas eu vou dizer só mais uma dele. Em nossos dias são poucos os que estão dispostos a assumir a responsabilidade de orar, inspirados pelo Espírito. E para esse tipo de oração não há substitutos. Nós temos que orar, senão pereceremos. Nós não temos outra escolha. E por fim, a outra. Na obra de Deus, nós temos de estar preparados a assumir a responsabilidade, ou melhor, como Matias, a assumir a dianteira na missão. Mesmo que para isso sejamos conhecidos apenas como substitutos anônimos. Beto, o que eu aprendo com o Matias é de que a gente tem que estar preparado sempre. Porque um dia, uma hora, vai chegar. E a gente tem que estar preparado. Eu quero terminar falando um pouco de Matias. A igreja da Armênia, que é o primeiro povo, a primeira nação que se tornou cristã, Matias esteve por lá, junto com André, Bartolomeu, Judas Tadeu e Simão Zelote. Há marcos e registros de Matias em Damasco, na Síria, e na Macedônia, na Grécia. Tudo leva a crer que ele morreu entre os anos 61 e 62, decapitado.
A gente precisa estar, amados, onde Deus quer que a gente esteja. Porque a gente nunca sabe quando que vão precisar da gente. Quero terminar com a citação de Paulo em 1 Coríntios 1. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Deus quer usar você. E não importa se você vai ser chamado de apóstolo logo de cara, ou se você vai ser chamado para compor a equipe. Na quinta-feira que vem, se o Senhor Jesus não voltar, eu vou falar daquele texto de que os 12 discípulos são pedras de alicerce da Nova Jerusalém. Deixa eu só perguntar para você e você já sabe a resposta. A 12ª pedra é de quem? Está escrito o nome de Judas? Não. Certamente está escrito o nome de Matias. Seja o homem certo, no lugar certo, na hora certa. Seja uma mulher certa, no lugar certo, na hora certa. Dando um clique, João. O reino de Deus é um reino de servos. Apenas servos. E nada mais. Abaixe sua cabeça. E diga: Jesus, eu preciso trabalhar na tua casa. Se eu vejo um irmão sozinho no som e eu posso ajudar. Se eu vejo alguém limpando a porta, eu posso limpar outra porta. Se eu vejo um papel de bala no chão, eu vou catar. Se eu vejo alguém desperdiçando o copo, eu vou intervir. Se eu vejo que há um apelo para doar um tempo, recursos, numa determinada obra, eu vou fazer. Não importa se eu estou sendo visto ou não. Eu sei que determinados cargos e funções da igreja são delicados, são difíceis, e alguns aqui estão pensando: pastor, Deus não, mas o mandato não. Mas você serve a quem? Quem te chamou? Quem está lhe dando capacitação, habilidade? Por que não? Deus quer confiar algo nas suas mãos. Está cada vez mais difícil encontrar servos na igreja. Todo mundo quer ser senhor. Todo mundo quer mandar. Ninguém quer servir. Não. Esta igreja é uma igreja de servos. Apenas servos. E nada mais. Obrigado, Deus. Porque o Senhor quer nos ensinar e tem nos ensinado a sermos servos. Se eu toco algum instrumento, por que eu estou no banco? Se eu sei evangelizar, por que eu não estou com folhetos nas mãos? Se eu gosto de trabalhar com números, por que eu não me coloco à disposição para alguma função na igreja administrativa? Se eu gosto de visitar, de servir aos meus irmãos, por que eu não aceito ser indicado a diácono ou diaconisa? Se o serviço que eu faço ao Senhor é de todo o coração
e Ele tem me dado graça para continuar sendo fiel, por que não eu continuar? Eu quero servir a Deus enquanto o fôlego tiver. Eu quero servir. Eu preciso servir. Porque na obra de Deus, quem não serve, não serve. Temos de servir. Deus, toma conta da tua igreja, Senhor. São tantas demandas, Deus. Tem tanta gente aqui batendo escanteio e correndo na área para cabecear. Tem tanta gente que está cansada, não é da tua obra, está cansado na tua obra, porque falta cooperadores, Deus. Levanta Matias aqui entre nós. Levanta aqueles que vão estar dispostos a serem substitutos. Gente que não quer buscar protagonismo, mas quer estar servindo. Deus, levanta um povo forte neste lugar. Ajuda a gente, ó Deus. Levanta mantenedores fiéis na tua obra, generosos. Levanta homens e mulheres que amem mais a Deus do que a este mundo. Faça isso, Deus. Faça isso para a glória do seu nome. Faça isso para a vergonha do diabo. Faça isso para a gente avançar mais. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Ore silenciosamente, queridão e queridona, e diga a Deus: aqueça o meu coração com a chama do serviço cristão. Eu quero ser um servo, uma serva nas tuas mãos.